Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Patrick, professor de Química, e nesta nossa aula falaremos da evolução atômica, ou seja, faremos uma abordagem do modelo grego, do modelo de Dalton e do modelo de Thomson. Percebam que agora a gente vai começar a navegar pelo mundo microscópico da química, beleza? Então, abra sua mente, a gente está falando de ciência, tá? A ciência, ela evolui, eu quero que você evolua com a ciência, tá? Então, ó, vamos lá. Quando eu penso em átomo, pegando aí a história da química, lá nos primórdios, no tempo de Demócrito e Leucípio, eles sugeriram que o átomo seria a menor porção que formava a matéria. Onde é importante destacar o seguinte sobre o átomo de Demócrito e Leucípio, lá no modelo grego. O termo A da palavra átomo significa não, e tomos significa divisível. Então eu chego à conclusão, a partir do modelo grego dos filósofos Demócrito e Leucípio, que o átomo é a menor porção que constitui a matéria. Aí caminhando, tá, pela história, inclusive da química, eu chego lá por volta de 1800 com o modelo de Dalton. Bem, gente, esse modelo de Dalton, ele não parou, sentou, vou falar de átomo. Ele chegou a algumas conclusões do átomo a partir da lei de combinações químicas, das leis das reações químicas proposta por Lavoisier. Então a conclusão que ele chega é a seguinte: estudando a lei das reações químicas, chegou à ideia de átomo. Bem, o átomo para Dalton, tá, era uma esfera, imagina uma bolinha de sinuca, de bilhar. Essa esfera é maciça, ou seja, totalmente preenchida por dentro, beleza? Indivisível, ou seja, eu continuo com a mesma ideia de Demócrito e Leucípio, e indestrutível. Tá, mas Patrick, por que ele fala que o átomo é uma esfera e não um cubo? Imagina que você está no 20º andar de um prédio, tá? Você tem uma esfera, uma bolinha, de uma massa de, sei lá, 1 grama, e um cubo da massa de 1 grama. Você solta os dois simultaneamente. Bem, qual que você acha que vai ter a maior probabilidade de quebrar ao tocar o solo? A esfera ou o cubo? Bem, eu falaria o cubo. Por quê? Ele tem pontas. E quando uma ponta bate no solo, por exemplo, desse cubo, ela absorve em um único ponto, nesse ponto que ela bateu, todo o impacto, quebrando o mesmo. Já a bola, tá? Ao bater no solo, ela distribui aquela força de impacto não quebrando. Então ele diz que o átomo é uma esfera. E essa esfera, não esqueça, é maciça, indivisível e indestrutível. Lembre-se que não foi ao acaso que ele chegou a essa ideia de átomo. Foi balizado, tá? Pautado nas ideias de Lavoisier e de Proust lá das reações químicas, da lei das reações químicas. Caminhando mais um pouquinho ao longo da história, chego ao modelo de Thomson por volta de 1889. Mais uma vez, você acha que esse camarada sentou e falou: ah, o átomo é isso e aquilo? Não. Na época de Thomson, a comunidade científica, a química não é diferente, estava estudando a relação da eletricidade com a matéria. E, para chegar ao seu modelo, tá, ele estava estudando a relação, como eu disse, da eletricidade com a matéria. Ele tinha um tubo, tá, que a gente chama de ampola de Crookes. Ali dentro ele colocava um gás submetido a baixa pressão. Numa ponta ele tinha o anodo e numa ponta do tubo ele tinha o catodo. Esse anodo e esse catodo, eles estavam interligados, tá, por uma fonte de corrente elétrica. Quando ele fechava o circuito, ele percebia raios indo do anodo para o catodo. Esses raios, esses feixes luminosos, ele chamou de raios catódicos. Bem, o que ele fez? Dentro do tubo ele botou 2 placas, tá? Uma carregada positivamente e outra
negativamente. Ele percebeu que ao passar por este campo elétrico, esse feixe de raios luminosos se desviavam em sentido à placa carregada positivamente. Ele, opa, esses raios aí apresentam carga negativa. Tirou esse campo elétrico e botou uma hélice. Quando o feixe de raios luminosos passavam pela hélice, fazia a hélice movimentar. Ele, pera lá, opa, isso é uma partícula. Então, Thomson chega à conclusão que esses raios catódicos, lá do experimento de Crookes, apresentam massa e carga elétrica negativa. Aí ele falou, cara, só que ali dentro eu tenho um gás. Se eu tenho gás, é porque essa partícula de carga negativa faz parte do átomo do gás. Então ele diz o seguinte, que dentro do átomo tem uma coisa menor que o átomo. E essa coisa menor que o átomo, que são esse feixe de raios luminosos, ele chamou de elétron. Então, a partir desse experimento, ele fala que o átomo continua sendo uma esfera maciça, ou seja, ela está totalmente preenchida, porém ele é divisível. Ué, Patrick, ele cortou o átomo? Não. Dentro do átomo tem um negócio menor que o átomo, que são os elétrons. Aí ele encostava em qualquer superfície, ele não tomava choque. Ele diz o seguinte, bem, esse átomo internamente, ele é preenchido, tá, positivamente, onde os elétrons, como você pode ver nessa representação aqui no quadro, estão incrustados e distribuídos de maneira homogênea por essa carga positiva, dando a neutralidade ao átomo. Gente, se você pegar qualquer livro didático, você vai ver que os autores fazem uma correlação do modelo de Thomson com um pudim de passas. Patrick, passas? É, passas, aquela uva sequinha que a gente come muito no Natal, que vocês se amarram. É isso. Eles chamam de pudim de passas. Por quê? Imagina que você tem um panetone. Foi? Cortei o panetone de cima e embaixo. As frutinhas cristalizadas representam os elétrons. E a massa do panetone representa essa pasta carregada positivamente. Então eu tenho elétrons dentro de algo positivo, dando neutralidade ao tal átomo. Bem, queridos, finalizando aí, fazendo uma síntese do que a gente viu nessa aula, falamos do modelo grego, da qual desse modelo grego, proposto por Demócrito e Leucípio, surge a ideia de átomo. Viemos caminhando ao longo da história da química, chegamos ao modelo de Dalton, conhecido como bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque Dalton diz que o átomo é uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. E, caminhando mais um pouquinho ao longo da história, chegamos ao modelo de Thomson. Thomson, tá, vem com a ideia de átomo, não esqueça, a partir da experiência de William Crookes, lá dos raios catódicos, na qual ele diz que dentro do átomo existe uma subpartícula, que é denominada de elétrons. Então, o modelo de Thomson, o átomo de Thomson, ele diz que o átomo é uma esfera maciça, indestrutível, porém divisível, porque ali dentro eu tenho os elétrons. E esse modelo, não esqueçam, é chamado de pudim de passas. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, um beijo no seu coração e ó, não esquece, tira uma fotinha aí do quadro, valeu?